TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães, para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. E a Pedro. Em Lucas, capítulo 22, versículo 62, está descrito que Pedro, quando percebeu que negara Jesus, chorou amargamente. Isso mostra a tristeza que se apoderou do apóstolo. Ele se decepcionou com sua atitude e chorou por não ter conseguido sustentar o testemunho de Cristo. Em Marcos capítulo 16, versículo 7, está escrito que um anjo disse para duas mulheres que foram embalsamar o corpo de Cristo. O anjo disse: "Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse." Naquele momento, Cristo já havia ressuscitado, e o anjo pediu que as mulheres avisassem os discípulos, e especialmente a Pedro, do que acontecera. Pode parecer um mero detalhe, mas o anjo tinha a especial obrigação de avisar a Pedro da ressurreição de Cristo. O Senhor estava tratando do apóstolo Pedro de uma forma especial. O nome de Pedro consta no versículo que lemos porque ele havia negado Jesus 3 vezes e havia se entristecido com a sua atitude. Deus lidou com Pedro com carinho. O Senhor ainda o amava muito. Claro que o desejo do Senhor é de que Pedro tivesse testemunhado de Cristo. Mas o fato de Pedro o haver negado não influenciou o seu amor por ele. Mesmo que venhamos a negar o Senhor Jesus, ele continuará nos amando. Não há condições para o amor que Deus sente por nós, pois o amor de Deus é incondicional. Porém, o fato de Deus nos amar não significa que Ele está satisfeito com o nosso viver. Deus ama a todos, mesmo aqueles que não o conhecem ou o rejeitam. No entanto, não podemos entender esse amor como uma aprovação de Deus. O Senhor amava Pedro em todas as circunstâncias, mas isso não significa que Pedro era perfeito aos olhos de Deus. O Senhor também nos ama em qualquer situação, mas esse amor não significa que não precisamos mais crescer. Ele nos ama porque Ele é nosso Pai. Um filho pode gostar ou não de seu pai, mas o pai sempre amará os filhos. Assim é Deus. Ele nos ama se o servimos ou não. No entanto, esse amor não significa que Deus se agrada com nossa situação espiritual. A Bíblia diz que devemos nos sujeitar a Deus e lhe obedecer. Mas, se nós não fizermos isso, Deus continuará nos amando. Por Deus nos amar é que Cristo morreu por nós e nos presenteou com sua vida divina e com o seu Santo Espírito. Assim como Pedro foi avisado da ressurreição de Cristo, hoje Deus também quer anunciar esta mesma ressurreição, porque a nossa vida com Deus depende dela. Que Deus te abençoe. Deus fala com você?